Estamos de volta. Olha, tem novidade no Galo, hein? Rafael Carioca é o nome, Léo Gomide vai dar informações sobre ele. Antes de você falar, Gomide, só um detalhe aqui. Eu entrei em contato com os amigos lá de Porto Alegre, Simon Bianchini da Rádio Bandeirantes, o grande Felipe da Rádio Guaíba, Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba e o Chico Garcia, o grande Chico Garcia. E os quatro, curiosamente, falaram exatamente a mesma coisa sobre o Rafael Carioca. Um exímio ladrão de bola e tem qualidade no passe, ou seja, é um bom volante. É um bom volante. Eu gostaria que você desse mais informações, se é que é possível. Boa tarde, Léo Gomide. Boa tarde, Everton. Boa tarde, Real Cadu, o pessoal de casa. O Everton, pelo menos, é um atleta que vem jogando regularmente. Na temporada 2013-2014 do Spartak Moscou, dos 26 jogos que ele disputou, em 21 ele foi titular. Dos 30 que ele realizou na temporada, 25 ele foi titular. Ele vive uma situação diferente, por exemplo, com relação ao Fernando, que é um jogador que desde que foi do Grêmio ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, não joga. O Fernando não joga com regularidade. Talvez, por ser um jogador tão jovem quanto o Rafael Carioca, 3 anos mais novo, talvez viesse para o Brasil e não sentisse aquela fase de readaptação, etc., vestisse a camisa e fosse para o jogo. Mas eu acho que ritmo de jogo, por exemplo, não vai faltar para o Rafael Carioca. É um jogador, para mim, que joga num mercado, talvez não tão protagonista como a Ucrânia, o campeonato russo. Para mim, são parelhos. Tem times um pouco mais tradicionais, o próprio Spartak, parelho aí com o Shakhtar Donetsk, Dinamo de Kiev, que é da Ucrânia, o CSKA é o maior clube da Rússia. São mercados ali parelhos, não tem muita disparidade entre o campeonato russo e o campeonato ucraniano, que eu acho que é um pouco mais polarizado, que é ali Dinamo e Shakhtar Donetsk. Muito mais o Shakhtar, se não me engano, é pentacampeão da Liga Ucraniana. Eu considero um jogador do mesmo nível, se não for pouquíssimo abaixo em relação ao Fernando. O Fernando hoje ele está mais em evidência, Everton, porque ele foi para a Copa das Confederações, que aconteceu no ano de 2013. Só que o Rafael Carioca também jogou em seleção de base. O Felipe está dizendo aqui que ele jogou mais tempo no Brasil também, o Fernando. Foi convocado para a seleção ele foi vendido, principal. O Fernando chegou a ficar famoso no Grêmio, sim, né? Ele sim. chegou a ficar famoso no Brasil. Então... Mas também era jogador que, foi oriundo ali das categorias de base. O que eu falo é o seguinte, o Rafael Carioca, como eu disse, eu acho que ele é pouco inferior ao Fernando e não está tão em evidência, eu acho que pela temporada que o Fernando fez ano passado, que ele foi convocado para a Copa das Confederações. Mas é um jogador que também passou por seleção de base. Eu acho que são nomes assim, Everton, que estão ali numa paridade assim muito grande. Ô ídolo, daqui a pouco você vai falar também, mas antes o nosso produtor Arthur Muller falou com o Jorge Machado. O Jorge Machado é o mesmo empresário do Fernando. Aquele educado? Isso, aquele educado. Ele vende educação. Então, nosso Arthur Muller falou hoje com o Jorge Machado e eu gostaria que você de casa prestasse muita atenção no que disse o empresário de Rafael Carioca e Fernando. Veja aí. A negociação está em andamento. Sempre foi o Rafael Carioca, não o Fernando, que eu estava tratando. E nas próximas horas eu estou dando ok. Ainda falta alguma coisa, tá? Sei que você está fazendo o seu trabalho, mas o meu limite é esse. Ele tem que estar tendo a negociação. E aí o resto é para o presidente Calil. Ô, Jorge Machado, peraí. Não tenta me confundir, nem confundir o pessoal de casa e os meus amigos aqui, não. Ô, Jorge Machado, repete o Jorge Machado aí. A de hoje. Vamos lá. Peraí que vai rodar. Agora. A negociação está em andamento. Sempre foi o Rafael Carioca, não o Fernando, que eu estava tratando. E nas próximas horas eu estou dando ok. Ainda falta alguma coisa, tá? Sei que você está fazendo o seu trabalho, mas o meu limite é esse. Ele tem que estar tendo a negociação. E aí o resto é para o presidente Calil. Ô, Jorge Machado, agora vamos rodar a anterior aí, peraí. Agora vamos rodar a anterior. Quarta-feira, na última quarta-feira, o grande Arthur Muller falou com o Jorge Machado e vamos ouvir uma posto de educação. Veja aí o que ele disse sobre o Fernando. Em relação ao Fernando, volante do Shakhtar... Está tudo indefinido. Indefinido ainda. Vai resolver nessa semana aqui. Aconteceu aquela reunião com o Atlético ontem à tarde? Aconteceu, mas ficou tudo para essa semana. Não definiu nada ainda.
Entende, o jogador quer mesmo, qual que é a vontade dele, ele quer jogar no Atlético. Tu falou uma pergunta, tu já fez 4. Quer sim, eu tô embarcando aqui, amigão, um abraço. Não estou entendendo mais nada. Quer dizer que era o Fernando e agora não é mais. Agora é o Rafael Carioca. Ou seja, ele falou que existiu uma negociação em andamento, teve reunião para decidir sobre o Fernando. Aí a coisa emperrou, aí eu tenho o Rafael Carioca. Serve? Pode ser? Aí pode. Então, beleza, então vou te mandar o Rafael Carioca. Você não está entendendo mais nada, Gomes? Fala. Então é o seguinte, eu acho que os dois nomes deveriam estar em cima da mesa. A informação que eu tinha, porque eu troquei mensagens com o Fernando e ele me confirmou que o presidente Alexandre Calil se reuniria com o Jorge Machado para ver se haveria possibilidade ou não dele vir para o Brasil. Eu acho que se havia algum combinado ali para despistar, eu acho que não ia passar isso para o jogador, né? Eu falo assim, ó, se alguém entrar em contato com você, despista também. Fala que você está afim de ir. Entra na jogada do despiste. Entra na jogada para camuflar o negócio do Rafael Carioca. Pera lá, né? Ou seja, você manda uma mensagem pro jogador, o jogador te responde, meu empresário vai se reunir com o Calil. Você acha que ele tá macumunado no negócio? Ele é óbvio que não tá, Everton. Os dois nomes deviam estar na pauta, ó. Tem o Fernando, mas eu acho que eu tenho uma situação mais fácil aqui do Rafael Carioca. Vamos tratando do Fernando, se não der certo, eu vou acionando ali o Spartak Moscou, e aí se não der certo a gente pega o Rafael Carioca. E eu acho que foi isso que aconteceu. O Felipe Duarte, da Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre, me disse que o Jorge Machado é o rei do leste europeu. Né? Tomara que ele não nos faça de bobos da corte. Ô, ídolo, por gentileza, eu gostaria que você discorresse sobre o assunto, sobre o Rafael Carioca, sobre o grande Jorge Machado. Aliás, não fala do Jorge Machado, que empresário, não fala do empresário, fala do jogador. Rafael Carioca, você que acompanha muito o futebol internacional, o que você tem a falar sobre ele, ídolo? Boa tarde. Você dormiu bem depois do debate? Muito bem. Achou que foi um debate bacana? Muito legal. Você gostou de todo o processo de organização? Eu achei brilhante. Sensacional, né? Ó, os câmeras aqui, o pessoal do Twitter, o Pedro Cavanelas aqui, os caras deram um show. Não é uma burocracia com esse negócio de debate, foi tudo, correu tudo, mas foi redondinho. Foi Pelé e Coutinho, fala aí. Nosso mediador, muito bom também, né? Esse grande Sérgio Costa, né? Isso, não, foi muito Sérgio muito Costa, muito bom. Coquetel aqui também, muito agradável. Isso aí é outra história. Olha, falando do Rafael Carioca, o Gomide definiu muito bem, é um bom jogador. Tem um detalhe, essa idade, que é 25 anos, é praticamente uma idade ideal em vários sentidos para você contratar o cara, porque ele já tem um nível de experiência ali, não está tão iniciante na carreira ainda e, ao mesmo tempo, pode render uma negociação futura, ainda pode render muito tempo no clube. Então, é uma idade muito boa ali para o jogador de futebol, onde ele começa a atingir o seu auge. Acho esse um ponto importante. Tem um lado curioso, porque na formação dele, ele passou pelo Pão de Açúcar, que é um desses clubes aí muito associados à formação de jogadores e a empresários e a grandes estruturas, né? Não à toa foi para a seleção de base, então acho que tem esse lado curioso aí. No mais, é o que o Gomide falou. Ele não tem muitos gols, Everton. Estava olhando na ficha dele aqui agora. Tem 2 gols pelo Spartak em muitos jogos, mais ou menos 80 e poucos jogos. Não é a especialidade dele fazer gols, apesar de que a gente até mostrou um lance bonito ali quando ele fez um desses 2 gols pelo Spartak, mas não é a função dele, não há nenhum problema nisso. É um primeiro volante, né? Tem bom passe, mas não é segundo volante. Faz aquele primeiro homem de meio campo. Para mim, brigaria por posição com o Pierre. Não é aquele cara para ser o segundo volante. Pode ser eventualmente, mas para mim ele tem que ser o cabeça de área, o primeiro marcador. Então ele brigaria diretamente por posição com o Pierre. Eu acho muito arriscado qualquer tipo de julgamento, porque as pessoas... Ontem você disse uma coisa quando a gente estava saindo da televisão, que as pessoas perderam o pudor da crítica, né? As pessoas criticam simplesmente porque querem criticar, não se informam, né? Então, vamos criticar que está na moda, principalmente no Twitter, né? O chato do Twitter está na moda e tal. Então as pessoas de fato perderam o pudor, você tem muita razão. Antes do cara chegar e jogar, já começa a dar uma marretada no cara. Eu preferi me informar diante de quem conhece e esteve ao lado do cara enquanto jogou pelo Grêmio, e eles falaram muito bem do jogador. Né? O Arthur Muller, que é um torcedor do Grêmio, que é o nosso produtor aqui
e eu já aproveito para parabenizar pelo contato aí com o Jorge Machado, viu, Muller, que ele te deu um coice na primeira, você foi lá e ainda falou com ele de novo. Parabéns. Você falou para não falar do Jorge Machado, não, mas quando o cara mostra essa espécie de tolerância zero, né, é mal educado com uma pergunta a mais, alguma coisa nessa linha, como ele foi com o Arthur, que é um gentleman, né? Ainda tem isso. Exatamente. O Arthur é super gente boa, super educado, e o empresário foi exatamente... Quase uma mulher, né, o Arthur, né? Aí fica por sua conta. Mas aí depois ele mostra uma contradição no discurso dele, porque o próprio Fernando manifestou o direito de vir para o Galo, o próprio empresário deixou claro que havia negociação, depois ele entra em contradição claramente com o que ele tinha dito anteriormente, não foi a imprensa que inventou, não era especulação, ele não escondeu que havia negociação, que havia interesse. Então, quer dizer, o cara, não que se ele tiver a conduta perfeita, ele pode ser mal educado, mas para mim sou estranho, um cara que é tão tolerância zero com todo mundo, já ter uma contradição tão rapidamente, assim, né? Se você vai levar tudo a tão ferro e fogo, né? Vamos declarar certinho, vamos ser mais... No mínimo, usar cortesia, né? Então é o seguinte, eu acho arriscado fazer qualquer tipo de julgamento ao Rafael Carioca e eu acho que seria precipitado. É bom jogador, hein? É bom jogador. Rafael, me agrada a contratação do Rafael Carioca. Você pode até pedir para o Felipe um auxílio aí, se jogar no Google aí, 2011, sim, início da temporada de 2011, o Atlético tentou a contratação desse jogador. Olha aí. Então o Atlético já havia tentado trazer. Ô, Gomide, agora me fala do Bolanhos. Que pé que tá o negócio do Bolanhos? Então eu confesso que desse jogador eu não tenho informações. Tentei em contato até... Você não tem um WhatsApp? Não, eu tenho, mas ele não respondeu. Não respondeu. Mas você se identificou, Gomide? Claro, né, Everton? Cortesia, como você acabou de falar. Porque nem às vezes o fato de ver a sua foto e o nome não quer dizer nada. Ainda, né, Everton? Perfeito ainda. Um espanhol que você fala muito bem. Né? Mas, aí você mandou mensagem, ele não respondeu, aí a tréplica foi tipo o Fernando, Jorge Fernando, você já mandou na canela. Foi uma só, não respondeu, aí melhor não insistir, né? Tem uma reunião hoje à tarde com o Maluf para decidir, você não sabe. É um empresário brasileiro que estaria intermediando aí. Confesso que quanto a essa negociação não tenho informações, é só te falar aí que com relação ao Rafael Carioca em 2011, se eu não me engano, era um jogador que já havia sido ventado pela diretoria. Ô, Ídolo, você acha que é necessário uma revisão na Lei Pelé para a gente tirar um pouco desse poder que os empresários têm? Uma revisão na Lei Pelé poderia resolver um pouco desse problema? Porque não dá mais, cara. Os caras é que estão dominando e os caras é que estão... Os clubes, às vezes, não estou dizendo que são todos, alguns clubes são reféns dos empresários. Porque a Lei Pelé proporciona... Não, evidentemente, eles entregam a vida pro empresário. É isso, quer dizer, se você é um garoto, você é um garoto que está acima da média, joga um bom futebol, o cara chega na sua família, cara, oferece uma grana pro seu pai, pra sua mãe, você assina a procuração e o cara é seu dono. O cara é seu dono. E a Lei Pelé que proporcionou isso. Evidentemente que para alguns jogadores, se você falar de empresários, para alguns jogadores, por exemplo, falar dessa revisão na Lei Pelé para tirar um pouco do poder, os caras vão brigar com você. Porque tem jogador que se deu muito bem na vida, aliás, são vários por causa dos empresários. Por causa dos empresários. Só que tem um detalhe, que eu no período da Copa, no período que eu fiquei em São Paulo, uma pessoa lá que jogou num grande clube, que trabalha com a gente e tal, disse o seguinte, falou, Everton, quando um jogador, vamos pegar um exemplo aqui, que é apenas um exemplo, ele não citou o nome, vamos pegar o Petros, que jogou aqui no Boa e tal, que está lá no Corinthians. Você quer jogar no Corinthians, Petros? Você está no Boa. Você quer jogar no Corinthians? Quero. Bom, nós vamos fechar com você em 300, mas vamos te pagar só 100. 200, nós vamos, entendeu? São coisas que infelizmente acontecem no futebol, né? Eu citei o Corinthians e o Petros, mas não tem absolutamente nenhuma ligação antes que os caras comecem a encher o saco aí. Na verdade, a sua pergunta, tem sim que haver revisão na Lei Pelé. Na verdade, o grande argumento para a Lei Pelé foi acabar com a lei do passe, que tinha ali suas falhas, mas a situação ficou 1000 vezes pior. Porque se antes a associação do jogador era forte com o clube, hoje tem essa história do jogador fatiado, né? Que me incomoda muito. 20% é de um grupo de empresários, 10% é do clube, 30% é do pai. Então isso para mim tornou tudo pior do que era antes. Então precisa sim mudar a Lei Pelé. E essa história do
poder do empresário, aí a gente tem que ser um pouco compreensivo também. Quando o jogador começa a tentar o seu espaço na categoria de base, é uma lei da selva, é uma disputa muito grande. E o cara, normalmente, ele não tem outra alternativa. Normalmente, esses jogadores não têm tanto estudo, vêm de famílias mais simples e ali colocam todas as suas esperanças para a vida, até com família. Então, o cara vê uma oportunidade de um empresário abrir o caminho, ele entra de cabeça mesmo, porque se perder a oportunidade, pode ser que não consiga mais. Porque no futebol tem essa questão da idade, vai passando o tempo, passa 1 ano, 2 anos, ele já não está mais na idade para começar num clube. Então, o vínculo e a força desses empresários começa aí. Começa ali cedo, quando esses caras precisam de mais de alguém. Porque se a gente for ver, os jogadores que abrem mão de empresário, normalmente já são famosos. É quando ele chega num patamar tão grande que ele já não precisa... Exatamente. Então, porque para abrir o espaço no mercado, para chegar lá e conquistar, o empresário é muito necessário. Deixa eu chamar o Twitter aí, por favor, Felipe. Coloca na tela aí um Twitter, por gentileza, do José Francisco. Vocês elogiaram tanto o Emerson Conceição por ocasião da contratação dele, tá doido, que agora vocês estão com os 2 pés atrás. Não, ele está perguntando, na verdade, né? Bom, na verdade é o seguinte, eu acho a mesma situação. A gente está falando aqui do Rafael Carioca, foi empregada no Emerson Conceição. O Emerson Conceição, eu não acompanhava o futebol dele na França, o Gomide também, que é um cara que fica aí na cola, acompanhando os jogadores e tal, também sabia muito pouco, a gente esperou. Mas com todo respeito, a pergunta dele tem nada a ver. Não tem. Eu estou dizendo o seguinte, tem um voto de confiança que é absolutamente normal. Agora, dentro de campo, o cara mostrou que não tem a menor possibilidade e não me assustaria, presta atenção, hein, que eu vou dizer aqui. Não me assustaria se o Atlético rompesse com o Emerson Conceição nas próximas horas. Everton, vamos ser bem sinceros. Se alguém disser ou disse que conhecia o futebol do Emerson Conceição, é oportunismo. Isso é oportunismo, Everton. Sim. Porque ninguém conhecia Everton. Eu não estou colocando isso como o parâmetro para agora todo mundo criticar ou falar, eu avisei. Eu já sabia, porque não sabia. Ninguém sabia, Everton. Era uma incógnita, chegou como uma interrogação. E eu acho que são casos totalmente diferentes. Eu não acho que a gente tenha elogiado aqui o Emerson Conceição. Não. E muito menos estamos com os 2 pés atrás agora, porque a gente está criticando demais. Como uma dúvida. Quem será o Emerson Conceição? Acho que ele chegou com esse status. Quem será Emerson Conceição? Vamos ter de ver jogando. Eu acho que aos poucos está provando que, precisa testar uma outra alternativa, Everton. A questão é que eu acho o seguinte, Everton. O jogador já está se queimando com a torcida. Isso é inegável. Não há como esconder isso. Está se queimando com a torcida. Eu acho, Everton, essa é a minha opinião. Um jogador que é muito mediano, errou no gol da Chapecoense no meio de semana, faz atuações de irregulares para ruins. Eu não sei o quanto isso pode causar até algum risco no grupo, alguém passar a desconfiar, falar, e aí? Será que vai ser jogar? Estou entendendo o que você está falando. Até será que não vai testar uma outra alternativa? Até porque, vai ficar insistindo? Se você observar bem, e é importante às vezes o torcedor ter esse olhar um pouco mais clínico antes de tecer qualquer tipo de comentário, solto, vago. Preste atenção nos jogos do Atlético em que o Conceição está em campo, quando os jogadores pegam a bola e viram para a esquerda, alguns voltam e abrem no Marcos Rocha. Porque sabe que dali não vai sair muita coisa. Ele carimba as costas e a bunda do lateral de marcação 10 vezes no jogo, ele tem dificuldades, ele é lento demais, ele é muito lento, ele tem dificuldade para a saída de bola, ele não marca. Então, nós estamos falando uma verdade, não tem ninguém execrando o atleta. E se alguém é responsável pelo que o atleta está vivendo hoje, é quem contratou e quem está escalando. Everton, mas porque a gente está aqui para criticar e o torcedor é passional. Mas deixa eu falar, outro ponto que até a gente conversava ontem à noite aqui. Daqui a pouco vamos falar do Cruzeiro. Peraí, pessoal. Com o Cadu, não sei se você chegou a ouvir na hora, é o seguinte, eu acho que se o time do Atlético hoje fosse um time conciso coletivamente, que tivesse um padrão de jogo definido, que tivesse ali uma formatação tática muito bem montada, se você colocasse o Emerson Conceição e falasse assim, você vai ficar aqui na esquerda, você só vai marcar. Ele nem, as deficiências dele não iriam aparecer. Isso mesmo. Só que o time hoje
ele está tão mal estruturado, Everton, que você depende do jogador. E aí, quando ele precisa mostrar o lado individual dele, ele falha. Agora, se tivesse ali tudo compactado, tudo certinho, jogando certinho, que um sabe onde está o outro posicionado, tivesse tudo acertado, tivesse um padrão coletivo, eu acho que ninguém ia falar muito do Emerson Conceição, não, porque ele ia fazer o feijão com arroz, não ia ser tão acionado, etc. Mas não é, Everton. Você sabe um exemplo que tem também? Vamos falar do Cruzeiro aí, pera só um instantinho, só para em cima do que o Gomide falou aí, um exemplo claro de que o time não tem conjunto, não é consistente, não tem esquema tático, é que o Michael Suel no Botafogo, naquele Botafogo, que tinha um Lodeiro e tal. Aquele último Botafogo de 2012 ou 13? 12 e 13. Botafogo em 2012 chegou ali a brigar pelo título. Exatamente. Com o Fluminense, Atlético. Por que o Michael Suel naquele Botafogo jogou demais e até agora no Atlético ele tem sido, para mim, melhor que o Fernandinho? Eu gosto do Michael Suel, acho que ele pode render muito, mas por que ele não tem aparecido tanto? Porque ele fica igual uma barata tonta dentro de campo, não tem um esquema definido para ele jogar e tal, não sabe ao certo o que vai fazer. Então, e foi em 2011, né? Bagunça 11 12, desorganizada. Né? Então é uma bagunça desorganizada, não é? De um treinador que se auto-intitula burro com sorte. Deixa eu falar do Cruzeiro aqui. Você precisa falar mais alguma coisinha? Olha, se der tempo... Eu gostaria que você falasse. Não, para pegar o gancho do que o Gomide falou, por causa disso que ele está falando, por causa desse desacerto coletivo, eu tenho dito que o Emerson Conceição pode ser o pior jogador do Galo, mas não é o principal problema. Porque muita gente tem utilizado essa frase, ele é o principal problema do Galo, e é um argumento até fácil, porque é um jogador que não é famoso, chegou há pouco tempo, não tem vínculo com a torcida, tem sido muito questionado pelo pessoal ali no estádio, então fica fácil, né? É um alvo fácil, é fácil criticar esse tipo de jogador. E é claro que ele merece as críticas, só que uma coisa é você analisar individualmente que ele está muito mal, outra é dizer que ele é o principal problema. Não é. O principal problema é coletivo, é a falta de padrão, é o desacerto do time. Não há o mínimo ali de entrosamento, de fluência, a bola não passa pelo meio campo. O time não funciona, você não pode dizer que o lateral esquerdo, que fica ali no canto dele, é o principal problema de um time que não tem jogada, que não tem padrão. Então, tem que separar as duas coisas. Não aliviar para o Emerson Conceição, que de fato é o pior jogador, principalmente nesses últimos tempos, mas não é o principal problema. O principal problema é coletivo. E aproveitar para fazer justiça a um jogador que vem entrando no time atleticano, chamando a responsabilidade, não esconde do jogo, joga para o time, está sendo muito importante, que é o tal do Dato. Tem entrado, procura o jogo, tenta resolver, bate bem na bola, melhor cobrança de escanteio do Atlético é a dele, bola parada, o cara que aparece para o jogo. E outra coisa, joga pelo meio, joga de volante, se meter na lateral esquerda, joga também. Parabéns ao Dátulo aí. Vamos com o Cruzeiro agora? Cruzeiro que enfrenta amanhã seu maior freguês, é verdade, e aí nenhum tipo de demérito, os números mostram, né? Entre os times da Série A, claro. Em 12 jogos, o Cruzeiro venceu 9. Acompanhe na reportagem de Ricardo Feller, veja aí. No futebol, a boa fase de um jogador pode significar a renovação de contrato. E o felizardo da vez é o zagueiro Léo. Significa muito trabalho que foi feito, muito suor que foi deixado, né, para que isso pudesse acontecer. O novo contrato vai até dezembro de 2016. Léo vive talvez a melhor fase dele na Raposa. Com a contusão de Bruno Rodrigo, Léo virou titular ao lado de Dedé. Contra o Botafogo, ainda deu aquela força no ataque para arrancar um empate no Maracanã. A defesa, por sinal, tem sido um dos pontos fortes do Cruzeiro na temporada. Juntos, os homens de trás já fizeram 14 gols. Só um a menos do que em todo o ano de 2013. A gente imprime o nosso ritmo, como a gente vem imprimindo contra o Botafogo, imprimiu assim contra o Botafogo, né, mesmo estando fora de casa. Que esse é o nosso jeito de jogar. O próximo desafio no Brasileirão é contra o Criciúma em Santa Catarina. O time será quase o mesmo que empatou com o Botafogo na última rodada. Apenas Newton entra no lugar de Henrique suspenso. A ideia é tentar manter o nível de apresentação do time fora de casa. Trabalho de coletivo, da simulação de que vai ser no jogo, é sempre bom a gente simular para que a gente venha tá precavido, estimulando também uma estratégia para que a gente venha encarar o adversário. Dos times que disputam a Série A do Brasileirão, o Criciúma é o que tem um retrospecto menos favorável diante do Cruzeiro. Pela competição foram 12 jogos, 9 vitórias da Raposa, 2 empates e apenas um triunfo do time catarinense.
e faz tempo. Quase 20 anos. Em 94, o Criciúma venceu por 1-0. Apesar da tamanha vantagem celeste em confrontos, os números, claro, não entram em campo. A questão é dentro de campo mesmo. Cada jogo é um jogo, né? O jogo do ano passado foi um jogo totalmente diferente. Hoje, nesse ano, vai ser totalmente diferente. Simples, jogar bola para manter a liderança. Falando pro ídolo aqui, Cadu Doné, o Cruzeiro não sabe brincar, né? Disparou no Brasileiro e tal, a turma já tá falando em mata-mata de volta. Exatamente isso que você falou, né? Mas quase isso, né? Aliás, o Savoia hoje da Rádio Bandeirante, da Rádio Transamérica lá de São Paulo já bancou, hein? Mata-mata vai voltar. Olha, ele é um cara bem informado. Olha, o goleiro Fábio comentou que pode se aposentar assim que seu contrato com o Cruzeiro se encerrar. Ele fala e ele vai autografar a camisa que a gente vai sortear daqui a pouco, aqui nos Donos da Bola. Veja aí. Eu tenho contrato até 2016, até final de abril, né? E a gente pensa, lógico que quem determina é Deus, mas eu tenho pensamento aí, né? Já bem caminhado, bem elaborado, e se for a vontade de Deus, de eu parar aí em 2016, eu vou estar satisfeito aí pelo trabalho. Sempre fui um cara bem realista e sempre analisei muito calmamente aí todos os momentos da minha carreira, né? E sempre me programei para isso. Enquanto eu tiver o contrato, pode ser em 2016, né? Então eu já tenho esse pensamento, não vai ser uma surpresa para mim se eu tiver que parar, entendeu? Então estou feliz, estou muito satisfeito pelo que eu venho produzindo ao longo dos anos, dentro da minha carreira, graças a Deus, o reconhecimento, mas não tenho nenhuma preocupação se for o momento devido, porque Deus me dá toda a paz e tranquilidade para desenvolver e encarar todas as situações. Tá aí, Fábio. Monstro, hein? Pega muito. Olha aqui a camisa do Fábio. Daqui a pouco vamos sortear. Você participa pelo 72250. Envia MG, Torpedão, SMS, MG Espaço, mais o nome do time que você acha que será a pedra no sapato do Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro. O sorteio rola daqui a pouco, sempre às sextas-feiras. Nas próximas 4 sextas-feiras também vamos sortear um presente da maior de Minas, do Barreiro, Barro Preto e do Shopping Metropolitan. Alô, Tininha, alô, Alisson, obrigado. Eu amo vocês. Ô, ídolo, o Fábio tá falando de aposentadoria para mim muito cedo. Também acho. Primeiro que ele é monstro, né? Ah, mas 2016 está longe, está nada. Logo ali. Você vai assustar. Quantos anos o Fábio está no Cruzeiro? 9? 10 anos. Então, parece que foi ontem, né? Então, eu acho que é precoce falar em aposentadoria. Ele, de repente, pode querer tocar um negócio, né, pessoal, profissional, mudar de ramo e tal, não sei o quê. Ele ainda vai fazer 34 anos, ou seja, você acha precoce ou você acha que já está na hora de começar a se planejar para aposentar? Eu fiquei surpreso, eu achei que ele fosse jogar mais, principalmente porque goleiro dura mais, né? O goleiro para mais tarde, né? A gente vê os grandes goleiros aí parando com 38, 39 anos, então imaginava que o Fábio fosse chegar nessa faixa aí, só que isso é decisão pessoal também, né, Everton? Não há muito palpite com relação a isso, né? Quando o cara chega ali na fase dos 35, 36, ele já chega num momento de começar a pensar, joga um pouco mais ou já para? Isso é muito pessoal, planejamento de cada um, o que ele vai fazer depois, ficar com a família, essas coisas. Eu acho uma pena, né? Pelo ídolo que ele é, acho que poderia jogar mais uns 2 anos ali, parar mais ou menos nessa faixa que eu estou falando, pelo menos até uns 38. Mas se for a decisão dele, a gente tem que respeitar, porque isso é muito pessoal. Nosso repórter Ricardo Feller estava na coletiva e naturalmente foi ele que gravou, né, na coletiva, essa declaração do Fábio. Pegou muita gente de surpresa, mesmo ele tendo tomado a decisão, aliás, não tomou, ele ter tocado nesse assunto em 2014, mesmo falando que se aposentaria ao final do seu contrato, que é o contrato em vigência. Mas o Feller fez uma observação aqui, na redação, de que o jogador parecia chateado, né? Porque ele faz o que faz pelo clube e sempre tem alguém que critica veementemente quando ele erra, quando ele falha num gol. Aí são duas coisas, né? Primeiro, ele não tem que se preocupar, e já que ele é uma figura pública, o goleiro de um time de futebol, ele tem que
se acostumar com isso, porque nem todo mundo vai apoiar e nem todo mundo vai olhar para ele e dizer, poxa, esse foi um monstro, o maior goleiro que passou pelo Cruzeiro. Né? E por outro lado, é necessário que o torcedor entenda que o centroavante, né, perde 30 gols num jogo e continua ídolo, e o goleiro erra, falha, escorrega no lance, você vai esculhambar o cara, também não está certo. Agora, o Fábio precisa aprender a conviver com essas críticas, né? Porque elas acontecem. E olha que ele nem está em má fase, hein? Muito antes, pelo contrário. O Fábio é muito bem aceito na torcida do Cruzeiro, muito elogiado pela mídia. Acho, sim, que muitas vezes ele é injustiçado nessas críticas isoladas, só que elas são isoladas, né? Uma coisa não anula a outra. Acho que muita gente exagera nas críticas, por exemplo, igual aconteceu nesse jogo no final de semana. O cara escorregou ali, tem gente que exagera nas críticas, é minha opinião. Só que, ao mesmo tempo, o Fábio não vive um cenário de hostilidade, de críticas o suficiente para ele ficar melindrado desse jeito, chateado. Porque o nível de crítica que ele recebe, por mais que seja injusto, é normal do futebol ali. Ele não é um cara muito criticado, ele não é aquele cara que você pode chamar, nossa, que injustiçado, por críticas. Ele pode ser injustiçado na questão da seleção, que é outra coisa. Mas um cara que é tão elogiado, que recebe prêmios, que todo mundo pede na seleção, não vejo, não. Acho que talvez seja um preciosismo muito grande. Não saber lidar com uma ou outra crítica aí é demais também. Léo Gomide. Ô, Everton, o contrato, se eu não me engano, até o final da temporada 2016, né? Eu acho que você pensar também em algum tipo de renovação agora, estender o contrato, pode até ser meio... não precipitado, mas assim, não há uma necessidade, vamos dizer assim. Até porque eu não vejo, por exemplo, o Fábio, eu acho que a questão que ele pode pensar na aposentadoria é a seguinte. Eu acho que na cabeça dele passa o seguinte: se eu não estender o meu contrato com o Cruzeiro, eu não me vejo jogando em outra equipe no cenário nacional. Então, eu me vejo obrigado a parar, porque é um sentimento que ele deve ter pessoalmente. Não quero defender outro clube. Sim. Se ele pensar, eu já deveria ter sido procurado para estender o meu contrato. Aí eu acho que isso aí já é uma outra conversa. Mas eu acho que pela forma que ele tem se apresentado nos últimos anos, pelo que vem jogando agora, eu acho que é precipitado você falar em aposentadoria. Eu acho que pesa... Mas você sabe o que tem cara de que vai acontecer, Romídio? É aquela história de que quando vai chegando perto, vai estendendo o contrato por períodos curtos. Sabe, 2006, vamos até 2017? Mais ou menos igual o Rogério Ceni está se aposentando por prestação. Ele falou que ia se aposentar várias vezes. Não, agora eu vou ficar mais um pouco. Aí vai mais 6 meses. Não, mais um ano. Eu acho que tem chance disso. O cara que chega num patamar de ídolo e de vínculo muito grande com o clube, em que há essa liberdade, essa flexibilidade de negociar, às vezes, mais perto do fim do contrato. Mas eu acho que no caso do São Paulo, por exemplo, o Rogério acho que 4 ou 5 anos mais velho que o Fábio. Eu acho que no caso do São Paulo, além do status de ídolo, eu acho que pesa também. Já contrataram o Denis, quando entrou não deu conta do recado. Levaram o Renan Ribeiro, que até hoje não nem joga. Se fala nele. Quando eu ainda era setorista, eles contrataram o Fabiano, que era um goleiro da Ponte Preta, que hoje está em Portugal, para ser o substituto. Treinou, também não sentiram confiança. Ou seja, falaram, a gente precisa ter uma solução. E a solução qual que é? A mais fácil. Estender o contrato por um ano do Rogério. Quando um goleiro passa por um clube, como o Marcos passou pelo Palmeiras, como o Rogério Ceni passou pelo São Paulo, como o Fábio passou pelo Cruzeiro, é muito difícil o substituto adquirir essa confiança. Agora, o que mais me assusta é ver o Fábio há 10 anos no gol do Cruzeiro, e é impressionante como o Fábio não é ídolo, não é um cara que conquistou no Cruzeiro o que o Rogério, que o Marcos conquistaram no Palmeiras. Me chama muito a atenção. Mas aí são duas coisas. Primeiro, o Rogério, por mais que a trajetória... O Rogério ele é mais que um goleiro, né? Ele é um exímio batedor de falta. Por mais que a trajetória do Fábio no Cruzeiro seja louvável, a do Rogério Ceni é ainda mais única, porque o Rogério Ceni só jogou no São Paulo. Né? Isso é um diferencial. O Fábio tem 10 anos de Cruzeiro, o Rogério Ceni tem 20 anos de São Paulo. Né? O Rogério Ceni já estava ali nos tempos áureos do Zete. Já era aquele menino de ouro preparado para substituir o Zete. Então, é uma coisa muito única, muito peculiar. E no caso do Marcos,
Eu acho que ele virou muito ídolo porque, além do tempo, teve aquela história de ganhar Libertadores pegando pênaltis, salvando o time, sendo fundamental. Não digo que... E só jogou no Palmeiras também. E também só jogou no Palmeiras. Então, eu acho que... Mas o Fábio pode deixar o Cruzeiro com, no mínimo, 2 títulos. Não, mas o Fábio é muito ídolo. Eu tô falando assim, ele talvez seja um pouco menos, não por demérito deles, mas é porque a trajetória desses dois que você citou são únicas demais, entendeu, Everton? São caras que... E o Fábio não é tão expansivo, né? O Rogério é um cara que se comunica muito, o Marcão é um cara extremamente carismático. O Rogério parece... O Fábio é um cara mais fechado. Candidato a presidente do São Paulo. É verdade. Né? Porque fala muito bem, fala de forma muito correta. E o Marcos, em outro estilo, mais boleirão, mais folclórico, é muito brincalhão. O Fábio não é uma coisa nem outra, né? Ele nem é aquele cara que fala tão bem no sentido de que passa a impressão de que vai ser um porta-voz do clube e também não é aquele brincalhão como o Marcos. Também tem isso que você Deixa eu ver o Twitter aí, Felipe. Será que tem alguma relação com o Fábio aí? O Marcelo está dizendo, o Fábio é ídolo eterno e também é muito injustiçado. Melhor do Brasil e não pode aposentar agora. Faz um gol, Fábio. Tá boa, gostei. É um pênaltizinho aí, põe o Fábio para bater. Já teve outra vez, né? em jogo. Para ele fazer um golzinho. Que a torcida pediu para o Fábio bater. Não lembro qual circunstância. O Cruzeiro ganha de 3-0. Se o Cruzeiro estiver estragando o adversário e pintar um pênaltizinho, põe o Fábio para bater, pô. É uma boa ideia. Eu gostei da ideia. Aliás, pode começar a fazer essa onda aí na toca aí, que eu gostei da ideia. Pegar um jogo aí em que o Cruzeiro, de repente, dá uma atropeladinha no adversário, tá no finalzinho, pintou um penal, põe ele para bater. Aliás, falando em adversário, eu gostaria que você, em rápidas palavras, porque eu confio no seu poder de síntese, você é um cara que comunica muito fácil, e o jogo contra o Criciúma? Porque me surpreendeu o que o Atlético encontrou diante da Chapecoense. O Atlético foi melhor que a Chapecoense. Aí a gente fala de jogos difíceis, em caldeirões e tal. Você acha que vai ser cascudo? Ou, pelo que a gente está vendo do Cruzeiro aí, vai ser mais uma vítima? O Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro não tem passado grandes problemas no fator de ser visitante. O Cruzeiro tem um retrospecto muito bom como visitante, diante do Criciúma, que tem um time muito longe de ser perigoso em termos técnicos. Pode incomodar ali em algumas circunstâncias, se fechar, fazer um jogo truncado e dificultar muito mais nessa linha do que na técnica. Mas acho que o Cruzeiro vence. Acho que o Cruzeiro é favorito, sim. Muito bem, meu amigo. Todo mundo precisa de muita disposição para encarar a correria do dia a dia, não é mesmo? Hoje eu tenho uma super dica para te dar. Você vai tomar Biolong. É um composto à base de açaí, cogumelo e guaraná, enriquecido de vitaminas e minerais que vão te dar muito mais energia. Biolong tem tudo o que você precisa em um único produto, hein? Você vai comprar nas farmácias Zanagares e drogarias Araújo. Televendas 3273-1166, 3272-1166. Você está desanimado? Você precisa dar realmente uma ligada para ficar legal, para ficar beleza? Então você tem que tomar Biolong. Alô, Fábio, vou mandar uma caixa para você, Fábio. Biolong, você vai aposentar muito melhor do que você já está hoje. Biolong, tome Biolong e realmente vire... Eu ia falar um negócio aqui, mas não posso ligar isso que eu ia falar, o Fábio, senão pega a mão. Mas enfim, você vai ficar um monstro se tomar isso aqui. Né? Essa animação que a gente tem aqui no dia a dia, ela só existe porque a gente toma Biolong. Ontem, antes do debate, todo mundo tomou e por isso todo mundo aguentou ficar aqui até as 2 da manhã, porque nós bombamos no debate. Intervalo rápido, daqui a pouco mais Atlético, mais Cruzeiro, dá uma passada também no América, porque o tempo é exíguo. Até já. Os donos da bola.